Como temos a escola profética, que nós estamos ainda, né, gateando na escola profética, mas o senhor está liberando É o quê? Aula? aula. É. Então, nossa comunidade, nós temos cultos online, dia de terça, que é a terça profética, e sexta-feira é o Shabat. Então, para achar o seu Instagram, que é para a pessoa pode entrar no Instagram e Sim, mandar tá lá o mensagem. link, tá lá o Tá o link. link do grupo. Isso, Como é o seu? AP Valdirene Ricarte. Então, AP Valdirene e Ricarte. YouTube. YouTube também é o mesmo. AP Val Ricarte no YouTube. É, mas eu tô aí fazer live, Vou ter que fazer. fazer live no YouTube, porque o YouTube vai Sim, no orgânico às vezes é melhor do que o Instagram e do que o Face. O Instagram é sim, bom nós investir, mas o orgânico aqui do YouTube é melhor. sim. E algo que o apóstolo Davi Rebolo falou, apóstolo, que ele falou que o avivamento não seria como foi na Azusa. Muitas pessoas estão esperando daquela mesma forma. Então, estão esperando onde? Nos grandes templos. Ele começou agora nos pequenos, já está acontecendo. Eu vejo nos grupos, né? Nós somos direcionados nesses grupos e nós percebemos a fome e a sede. A nossa nação, ela é uma nação sedenta e faminta pela palavra do Senhor. Em muitos lugares ainda, elas não têm, as pessoas elas não têm este lugar onde elas são alimentadas. Mas quando uma chama, ela se move nessa direção. Por isso que o Senhor levantou o nosso profético para isso, para conduzir essas pessoas nessa fome, nessa sede, para quê? Receber a ativação do profético, de todo o profético, trazer as capas proféticas, trazer ensinamentos, trazer revelação da palavra. Muitas pessoas são ativadas, os ministérios são restaurados, sabe? Então, assim, começam a orar em línguas. Pessoas que não eram batizadas, a gente procura uma forma de, olha, o apóstolo em tal lugar vai batizar você, ele vai estar na cidade, ele vai batizar você. Porque tem pessoas que não dá tempo mais estudar, fazer aquele curso completo para o batismo. Ela já está caminhando, mas a igreja quer que ela frequente todo dia, não pode faltar na escola dominical. Não estou falando contra, eu estou falando da urgência do momento. Nós estamos vivendo um período de aceleramento. 5 anos, o Senhor me falou. Por isso, muitas pessoas estão com fome e sede da palavra do Senhor. Muitas pessoas sentiram no Espírito o toque. E elas tiraram o pé da terra, elas foram elevadas sim. O Senhor está mostrando, Ele está capacitando essas pessoas e elas estão perdidas, elas não sabem como fazer. Mas como que eu vou? Porque a palavra me diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Mas como eu vou manifestar? Como filha, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, se dentro do ambiente onde eu vivo eu não posso. Nos grupos pode. Nos grupos pode. Nos grupos pode. Falando nisso, até muita gente manda mensagem para mim nas lives, no podcast. Pastor ou apóstolo, aqui na minha cidade não fala sobre línguas, não fala sobre dons, não fala sobre profético. É que São Paulo, nós moramos no São Paulo, o ABC, tem grandes igrejas, avivada, mas só que o Brasil é gigante. Eu já fiz a obra no interior do Pernambuco e também no Agreste. Uma época eu fiquei em Tupanatinga, uma cidade do interior do Pernambuco, sertão, e também morei em Caruaru, que já é Agreste, é uma cidade maior, e eu já percebi isso, passando, morei no Rio Grande do Sul também para fazer a obra 1 ano e 3 meses, Sim. então o Brasil é uma dimensão gigante e tem lugares carentes disso. Mas Deus me deu uma visão também sobre esse avivamento. E eu lendo agora, depois do congresso do Davi Rebolo, Sim. que nós se conhecemos ali, Sim, foi verdade. foi uma benção, né? Deus prepara tudo, né? Prepara. Ei, isso aqui já foi profetizado esse dia, viu? Ah, é? Até a data, errei por um dia. Eita glória! Não foi, meu bem? Aí eu vi o mapa do Brasil e chamas de fogo. E eu lendo o livro do apóstolo Meu do Deus. Davi Rebolo, O que mapa. ele tem um mapa e ele falando cada Uau. significado do mapa. E eu falava isso antes, quem acompanha a live via. Mas por que Deus me deu a impressão? Foi, Que tipo, várias sim, cidades ia ter chama de fogo. E depois as linhas ia se conectando. E aí você falando isso, aí eu falava assim, ó, Deus vai usar canais
porque é uma forma de se conectar. Sim, WhatsApp, se sim. conectar ao Brasil inteiro. Tá ali Tá ali conectado. conectado, ó, tá tendo um avivamento na cidade tal, e vão se conectando, e é uma forma de espalhar isso. É, exatamente. Eu estou vivendo isso. O nosso ministério é ministério de avivamento, é cura e libertação. Então, o avivamento, ele não vai acontecer um avivamento, sendo que as pessoas precisa acontecer, são sinais. A cura e a libertação são sinais de um avivamento, né? Então, quando começar essas pessoas que elas estavam necessitando desse momento de viver a libertação, mesmo de entender, ela quer sair do cativeiro, apóstolo. Ela não vai conseguir, ela já saiu e ela não vai conseguir ficar naquelas 4 paredes engessada, não, porque o Espírito Santo, ele é o que? Ele é movimento. E quando o Senhor ele falou que o odre novo, que ele traria uma estaca do odre novo em cada lugar na nossa nação, eu achava que eu iria abrir um ministério em cada lugar. Pode ser. Cada estado. Pode ser. Mas quando o Senhor ele começou a me mostrar, hoje eu entendo que ali no grupo nós temos pessoas do país inteiro lá no grupo. Então, essas pessoas elas são alimentadas ali. Algumas estão abrindo células, alguns estão abrindo seus grupos no WhatsApp. Tem pessoas ali que já saíram e eu não tenho problema nenhum com Mas isso. essas pessoas não vão ter problema com líderes dele? Vai ter que sair da caixinha. E eu vou fazer uma pergunta sobre isso, que eu lembrei de um pastor. Sim. Até agora, se eles mandassem mensagem para mim, eu ia falar assim, não, na verdade eu tenho uma apóstola, conversa com ela. Ela ministra. Ele estava tão oprimido, ele falou de tantos problemas. E aí eu tentei ajudar, depois ele não conversou, ele estava com urgência, que às vezes a pessoa quer urgência e às vezes não entende o nosso tempo. É. Mas aí hoje eu falo assim, não, tem uma apóstola que eu conheço, vou passar para ela. Mas só que a pergunta é essa, tem muitos líderes, você diz que muitos que procura a apóstola é líder, estão debaixo de opressão. Ele líder e tem um grupo de liderados, 30, 40, 50. Essas pessoas podem ficar oprimidas por causa da opressão do líder? Se Vamos dizer, o espírito, vamos dizer, ele tem possessão as de pessoas, espírito. sim. Pode isso passar para os outros? Sim, pode, através de transferência de unção, né? Depende, tem muita igreja que elas não trabalham, a maioria hoje dos pastores, né, que eles não estão nesse movimento profético, mas os que estão através de transferência de unção, sim, recebe toda a carga. Recebe tudo, né? Vem no DNA da pessoa. E assim, ela passa a ter também um fractal da identidade daquela pessoa que ele recebeu a transferência. É como se a identidade dele um pouco passasse para aquela pessoa. Nós falamos de alma fragmentada no processo de cura e libertação. Um pedacinho da alma ficou ali com aquela pessoa, então é retirado, é devolvido para o lugar, e você pega parte dela e devolve para ela. Na transferência de unção também é assim. Então, a igreja, ela tem uma identidade. Qual é a identidade da igreja? É a identidade dos líderes. Então, essa identidade é passada para os filhos. Então, se ali a liderança é pastoral, os filhos vão sentir sim. Não, olha, aqui está diferente, estou sentindo tal coisa. Alguns percebem. Estou sentindo a opressão, estou sentindo o peso. Quando estão no movimento de oração e de intercessão, vai sentir e vai ter que sair. O peso vai ter que sair. Quando é um caso de tratamento, as pessoas elas vêm, procuram e saem. Depois elas mesmas estão ministrando nos liderados, né, aquela cura, aquela libertação. Então vem, recebe e depois ministra. Inclusive o Odre Novo também dá esse respaldo, esse material para que elas possam ministrar ali dentro da igreja dela. O Odre Novo é uma imersão de cura e libertação. Aí depois a pessoa passa pelo processo e pode ministrar. Isso, exatamente. É um evento de 2 dias. Exatamente. Não, é só à noite. É 2 dias à noite. À noite. À noite, então exatamente. É pouco tempo, né? É. Mas a apóstola está com um plano aí, se você quiser investir num projeto aí, que está em oração. Verdade. Ela quer alugar uma chácara, que seria muito bom, porque aí Sim. podia vir pessoas do Brasil inteiro. Sim. Alugar uma chácara e ia ter o que nessa chácara? Nessa chácara. Qual é a ideia? Já tem alguma ideia que fala assim, vai te fazer duas? Você Sim. falou, parece que 2 imersões você queria fazer. Sim. Nesta chácara vai ser a primeira vez
né? Por isso que eu falo com muita alegria, porque esse projeto o Senhor deu há muito tempo atrás. Então vai ser a primeira vez que vai ser ministrada da forma que o Senhor colocou. Todo o desenho, todo o projeto já está pronto. Então você vai entrar naquele lugar, vai ficar imerso somente com o Senhor, no silêncio. Ninguém vai incomodar, ninguém vai falar, mas você vai ser ministrado através da palavra, ministrado através do louvor, ministrado através dos testemunhos. E é um tempo que você vai ter com o Pai de presença com o Pai. Muitas vezes a gente não vê, você só vai lá, escreve, coloca aquilo ali, não. Mas você vai ser constrangida, inclusive, pelo amor do Pai. E nesse processo, nessa imersão de 2 dias, vai ser ministrado toda a palavra sobre iniquidades, transgressões, pecados, tudo dentro da palavra do Senhor. Qual é a raiz? Você vai conseguir, através do Espírito Santo, fazer o seu mapeamento com a nossa ajuda. A intercessão vai estar ali alinhada, pronta para ajudar. Depois nós vamos ter um momento também de lava-pés, que é um momento lindo, maravilhoso. E aí, no final de tudo, vai ser o quê? A ativação. Né? E a apóstola Jailma, que ela não é daqui, ela é lá da Bahia, ela tem um projeto, né, o Despertar da Leoa, que ela vem também para nos ajudar e vai ser para fechar com chave de ouro. Sabe? Então, eu creio que vai ser o maná do céu nesses 3 dias, de 2 ou 3 dias, né? Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Mas já está tudo preparado, tudo preparado. Se você olhar, não tem nada preparado. Se você olhar com seus olhos da carne, não tem nada preparado. Nem a data, nem a chácara. Não tem nada. É verdade. Tem um projeto. Mas eu sou assim. Eu sou assim. O Senhor me mostrou, então eu sei que já está pronto. Agora ele vai manifestar. Amém, aqui na terra. Tem um projeto. Falando de líder oprimido, eu lembrei de um caso. Quando eu estava voltando de Caruaru para São Paulo, vindo de carro, vindo com a minha família, aí ficamos hospedados numa cidade chamada Vitória da Conquista, Bahia. Sim, já ouvi falar. E aí lá na Vitória da Conquista morreu uma pastora e a prima dela. Não sei se você viu esse caso. E o marido foi numa emboscada. Num lugar, chegaram e tacaram um monte de pedra, várias pessoas. Aí morreu a pastora e a prima dela. E o marido conseguiu escapar. Mas olha que história triste. Depois a polícia investigando, nós estando ali na Vitória da Conquista, descobriu quando nós chegamos lá naquele dia, nós passamos um dia lá, que quem mandou matar foi o pastor, porque ela era membro de uma igreja. Ela saiu da igreja, aí como ela abriu outra igreja, alguns irmãos acompanhou ela, e o pastor ficou com tanta raiva, ódio, sei lá, mandou matar ela, matou ela e a prima, e ia morrer o marido também. Se o marido não conseguiu. Mas você tá vendo onde vem a ganância? Aí eu fico pensando, um homem para chegar nesse ponto, ele já estava longe de Deus fazia tempo. Já estava muito tempo. Não, ali não tem Deus ali na vida dele, não. Porque só de você pensar em matar alguém, você já é homicida. Só você odiar, você já é homicida. Imagina de praticar. Então, quando você preparar esse evento, tem que ter uns intercessores bons, que vai ter pessoas... Vai chegar carregado. Tem. Na nossa... Teve uma ministração que foi em Ferraz de Vasconcelos, numa das ativações que nós fizemos lá. Um rapaz saiu carregado no colo, literalmente. Cheio da presença do Senhor, não conseguia ficar em pé. O pessoal teve que pegar ele e descer as escadas. Olha aqui, tá chapado, cheio do Espírito Santo. Então, assim, nesses tempos que a gente está ministrando, o Senhor me levou em alguns estados, né, para cuidar, para orientar algumas pessoas também. Ministérios já foram abertos a partir daí, e para consolidar, né, para confirmar aquela palavra que foi declarada ali. Depois as pessoas foram ungidas, né, também pelo apóstolo Joel Engel. Então a gente tem uma caminhada. Então quando o Senhor ele começa a falar, eu não tenho medo da liderança. Eu tenho medo de ficar longe, de ser desobediente, eu tenho temor em ser desobediente ao que o Senhor manda fazer. Então, tem pessoas que estão debaixo de uma cobertura e elas vêm buscar ajuda. E eu vou negar? Não. Isso sempre aconteceu na minha vida. Porque as pessoas elas vinham procurar ajuda e os pastores não ajudavam. Eu falo, mas por que não ajudavam? Por que não ajuda? Talvez por falta de conhecimento ou por inércia mesmo não quer. Sabe que ali o negócio é mais embaixo, não quer se envolver. Por vários motivos.
Então, quando eu comecei no processo lá na minha casa, ajudando outras pessoas, os pastores ligavam, olha, tinha 5 ovelhas da minha igreja na sua casa, o que está acontecendo? Outros também. Tem tantas ovelhas na sua casa, o que está acontecendo? Nada. Eles não conseguiam entender que era uma ajuda para eles. Eles não achavam bom? Achava ruim. Eles não conseguiam entender que aquela reunião ali, que era só mulheres, era uma ajuda para eles. Aquelas pessoas, elas seriam curadas, mas não era como é hoje, uma imersão. Né? A gente conversava, tinha aconselhamento, mas hoje o ministério que ele cresceu. Só que alguns não vê dessa forma. Então, tem pastores que... Ontem mesmo eu estava conversando com uma das meninas, ela falou assim, olha, o pastor ele tinha uma má impressão de você, né? Por causa de algumas situações. Hoje ele vê que você realmente você se movimenta em cura, né? Em briga de altares, você se movimenta nesses lugares. Então ele percebe que você tem um conhecimento e que ele não poderia me ajudar. E essa pessoa já tinha sido ovelha dele. Entende? Tem pessoas, tem pastores que eles recusam a ajudar as pessoas e excluem pessoas da igreja porque não conseguem ajudar. E